Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast de médico para paciente, completando quase um ano, hein? Comigo aqui, Daniel, ao meu lado sempre, e a gente vai trazer uma temática super importante. Vocês já escutaram aqui bastante, vão escutar sempre, de que a informação salva e de que a informação é fundamental para você buscar qualidade de vida, melhorar o seu processo ativo de melhora no processo de saúde e doença. Vamos trazer aqui algumas temáticas voltadas para a dor. Então trago ponto importante. 1979 foi a primeira definição dada de dor. E depois de 4 décadas, a OMS, junto com a Associação Internacional de Estudo da Dor, define dor como algo muito mais complexo e uma visão social, espiritual, anatômica, orgânica. E quando a gente fala daqui, dor aguda, dor crônica, tratamentos existem especializados para isso que podem gerar problemas, podem gerar complicações ou efeitos colaterais. E hoje vamos falar da necessidade de investigar essa dor, seja a investigação da dor abdominal, seja a investigação da disfagia, a dor quando vai engolir um alimento, seja a investigação de uma dor crônica, uma dor lombar, uma dor articular e efeitos colaterais da medicação. Para isso, Daniel do meu lado sempre e vai apresentar um convidado especial. Fala pessoal, sempre um prazer estar com vocês aqui. Hoje o nosso convidado é o meu amigo Pedro Saulo Filho, endoscopista e cirurgião. Eu tenho o prazer de trabalhar com ele no Hospital de Trauma, no Hospital das Clínicas daqui em Campina Grande. E a gente vai tirar as dúvidas, a gente vai conversar bastante sobre um pouco da nossa especialidade, quando você deve procurar um médico, quando você tem que fazer um exame. Dr. Pedro Saulo, seja bem-vindo. Obrigado Daniel, obrigado Luiz, boa noite. E boa noite ao pessoal, e a gente está aqui para tirar todas as dúvidas e fazer uma conversa boa. Saulinho, normalmente a gente costuma chamar ele de Saulinho, para os mais íntimos, né? Então, porque o nome do meu pai é Pedro Saulo, aí Pedro Saulo, aí ficou aí, chama Saulinho. Porque o pai dele também é cirurgião e trabalha lá com a gente, acabou que... Ô Saulinho, vamos conversar um pouquinho a respeito do nosso dia a dia, né? Basicamente, dor abdominal, né? Que é o que mais recorrente no nosso ambulatório, no nosso consultório e no nosso dia a dia quando vai fazer exame. Quando você se depara com um paciente que vem para fazer uma endoscopia com queixa assim, com sinais de alarme bastante fortes, assim, quando a gente vê que está perdendo peso, que já teve episódio de hemorragia digestiva alta, tudo, e às vezes quando a gente conversa com ele, você vê que ele está sentindo esses sintomas já tem muito tempo, e aí ele só consegue fazer endoscopia, a gente não sabe por quê, porque já chegou no último minuto, porque alguém levou ele para lá. Qual que é o seu sentimento? Às vezes isso me magoa bastante, sabe? Porque eu fico pensando, se a gente tivesse feito antes, sabe? Aquela questão que a gente vê no livro, quando a gente está fazendo a residência, tratamento do câncer precoce e tal. Como que você lida com isso no dia a dia? Pronto, Daniel, isso é uma boa pergunta. Até assim, essa semana apareceu uma paciente para mim do jeito que você está falando. O paciente chegou com dor abdominal há tanto tempo, estava com hemorragia digestiva e quando chegou tinha uma úlcera bem grande no estômago. E até conversando com o familiar, que hoje em dia, queira ou não queira, está tendo mais chance da endoscopia, mas mesmo tendo mais chance, os pacientes estão demorando mais. E essa pandemia, queira ou não queira, afastou os pacientes do exame, o exame endoscópico. Então, quando estão chegando agora, já com uns sintomas já um pouco mais avançados, e a gente pega numa parte dessa que vai sofrer uma cirurgia maior, vai ter uma morbidade maior. O que me frustra é isso, porque tem como a gente ter como se diz, um rastreio e perdeu esse time, principalmente na pandemia. Porque assim, lembrando que se você tem dor abdominal recorrente, se já fez uso de omeprazol, que são os remédios para o estômago e não melhorou, você tem que procurar, a primeira coisa, você tem que procurar um médico e você tem indicação de fazer um exame de endoscopia se você não melhorou com a medicação. Agora, se você tem sinal de alarme como perda de peso, está vomitando sangue, já vomitou alguns coágulos, alguma coisa assim, se está com dificuldade para engolir, se tem história na família de câncer de estômago, no Brasil a gente não faz rastreio. O único país que faz rastreio para o câncer de estômago é o Japão. Mas a gente, quando tem sinal de alarme, tem indicação. Então, muitas vezes o paciente tem o sinal de alarme, não significa que ele não precisa, que não vai ter o que fazer. Ele tem que ali, às vezes a gente está pegando um câncer inicial, está só ulcerado, está um Bormann 2, né? Está uma coisa que às vezes vai perder só uma parte do estômago, não tem metástase, o tratamento oncológico, os quimioterápicos são muito bons, tem vários esquemas. O que
deixa a gente bastante chateado é que quando o paciente vem com esse tanto de sintoma, provavelmente é um câncer tão invasivo que já tem tanta metástase que muitas vezes não dá nem para operar. Porque se tiver metástase no peritônio, às vezes eu cheguei a pegar um paciente na semana passada com 25 anos, mas passando mal há muito tempo, com uma ascite gigantesca, eu pensando que eu ia entrar para ver uma variz de esôfago, não, era um câncer metastático com ascite. Então ele já tinha metástase no peritônio que já estava gerando todo o derrame pleural, um monte de coisa. Esse paciente não tem o que fazer. E isso deixa a gente bastante chateado, porque a gente fica pensando, será que se tivesse tido acesso, a gente fica pensando, será que é falta de acesso à saúde, falta de informação? Então, é esse o nosso ideal aqui no podcast, que é de tentar informar o paciente, a população, quando você tem que procurar um médico para fazer o exame, né? Às vezes, tirando a parcela dos pacientes que não têm acesso, né? A dificuldade financeira de ter acesso a fazer o exame. Mas muitos também, às vezes, postergam a ida ao especialista porque eles confabulam de que vai ser um procedimento doloroso, que vai ser algo muito invasivo. Traz pra gente quais são os riscos para fazer uma endoscopia e quais são e o que é que realmente acontece, se há o exame tranquilo, quais são os cuidados. Da endoscopia é um exame tranquilo, é uma sedação que a gente até fala, é uma sedação consciente. A gente tenta retirar a dor do paciente, a queixa do paciente. Então é um exame tranquilo, é um exame que dura em torno de 10 minutos, no máximo, com biópsia. Então, assim, não tem... Claro que tem seus riscos. Até um acesso periférico tem risco, quanto mais a endoscopia. Mas, assim, se a gente colocar na balança o risco-benefício, o benefício está lá em cima. É necessário fazer a avaliação cardiológica antes de fazer uma endoscopia? Depende do paciente. É igual a uma cirurgia. A gente tem pacientes que a gente precisa fazer risco, fazer o pré-operatório. E endoscopia também. Só que a maioria dos pacientes que vão fazer endoscopia é paciente rígido, paciente que não tem essas doenças mais graves. Agora sim, quando tem doença cardiopatia mais grave, sim, aí a gente precisa de um risco, acompanhado de anestesista. Isso aí a gente tem que ter cuidado dentro de um ambiente hospitalar. Então tudo isso a gente tem que ter esses cuidados na endoscopia para não ter um evento mais grave. E Saulo, assim, puxando um pouquinho para o nosso dia a dia, tem algum caso que te chamou mais atenção, assim, que você guarda, assim, que te deixa, que você fala, cara, que caso interessante, assim, uma coisa que foi fora do comum? Rapaz, tem. Chegou uma paciente para mim, até eu me lembro dessa bem assim, é uma paciente que estava fazendo... Ela encontrou um cisto, um nódulo no seio, que foi fazer uma terapia neoadjuvante com tamoxifeno. E nisso ela começou a ter uma dor abdominal de forte intensidade. Aí, como eu digo, a automedicação. Começou a fazer em casa o omeprazol, que a vizinha passou, e foi. Quando ela foi me procurar, estava com uma perca de peso bem acentuada. Quando eu fui fazer a endoscopia, o estômago dela era só uma úlcera. Era lesão de canto a canto. E uma paciente que até eu estava conversando lá com as meninas que me ajudam, que perdeu o time. Até se ela tivesse procurado, quando começou a dor abdominal, a gente podia ter encontrado, ter feito, como o Daniel falou, uma cirurgia menor. E hoje, se ela conseguir tirar, até tiver sorte, ela só tira o estômago. Se tiver sorte de pegar numa fase inicial ainda, não ter, como a gente diz, metástase. Então, isso aí é o que a gente está até falando, é a automedicação, essa parte, o paciente deixa de procurar a gente, escuta o vizinho e toma esses IBPs, omeprazol, pantoprazol, para ver se para. Então, essa paciente me chamou muita atenção, ela é uma paciente jovem. Porque assim, o pessoal antigamente, até, sei lá, 5, 10 anos atrás, os omeprazóis da vida eram remédios extremamente seguros, até porque eles são mais recentes, né? E antigamente não tinha tanto estudo, então a gente pensava até, tinha um professor meu na faculdade que falava que era um dos remédios mais seguros do mundo. O que aconteceu? O pessoal começou a utilizar indiscriminadamente. Quando a gente vai, Luiz, quando você pega uma paciente, normalmente primeira vez que vai lá em você, então tá sentindo uma dor lombar, alguma coisa assim, ela vai falar um monte de remédio, toma remédio para colesterol, remédio, e sempre tem um omeprazol no meio. Então a gente começou a ver alguns pacientes que faziam uso crônico do omeprazol sem necessidade, que aí começou a desenvolver alguns problemas, né? Má absorção de cálcio, deficiência de vitamina, algumas predisposições a
ter pneumonia, teve até alguma associação à demência, mas não foi fechado, mas nunca nada falando que o omeprazol desse câncer. A única coisa que eu sempre bato na tecla é que o omeprazol não dá câncer, não tem nenhum estudo mostrando isso. Mas que a gente tem, como qualquer outra medicação, você tem que tomar quando precisa. Obviamente que tem paciente que precisa tomar omeprazol porque vai estar tomando um AS, vai estar tomando um anti-inflamatório que tem que tomar para sempre, aí a gente fica, e é um paciente sintomático com o uso da AS, não dá para ficar sem porque já infartou, tá com stent e tal, aí vai ficar tomando. Mas não são todos os pacientes que vai ficar fazendo uso por muito tempo. Quando você pega uns pacientes que estão fazendo aquela lista de remédio, como é que você aborda, falando, esse aqui eu queria... E então, são pacientes que gostam tanto daqueles remedinhos, daquela lista, como é que você trabalha com isso? E a gente sabe que no tratamento da dor crônica, o paciente ele faz um tratamento multimodal. Então é quase impossível ele sair do meu consultório sem estar utilizando um antidepressivo, um anticonvulsivante, um opioide, talvez o canabidiol, O laxante. um laxante associado, que a mão que prescreve o opioide está prescrevendo laxante. Então, o paciente ele sempre pergunta assim, doutor, tantos remédios desse, eu não preciso tomar omeprazol? Aí eu volto a pergunta para você. A indicação do omeprazol, ela está vinculada necessariamente à quantidade de medicações que o paciente toma? Nem a quantidade da medicação, é a medicação que toma, certo? Tem medicamento que agride mais estômago, queira ou não queira, tem medicamento e comportamento também. Então, junto a isso, o que a gente faz o omeprazol? Tem paciente que usa o crônico, assim como eu estava até comentando antes, é o anti-inflamatório. Tem paciente que passou uma vez, é o anti-inflamatório. Ele tem a mesma dor, passa de novo, toma de novo, toma. Então esse é bom, mas é isso que eu até falo aos meus pacientes. O omeprazol a gente sempre tem que pesar, eu sempre digo que é um resgate. Não é um remédio para tomar direto, é um resgate, depende que vai tomar, medicamento que vai tomar, como é que está o comportamento dietético dele. Então tudo isso juntando é que a gente vê a prescrição, ou se precisa ou não do omeprazol. É porque assim, normalmente é um paciente que, Luiz, gosta de tomar um refrigerante, toma café de manhã, de tarde e de noite, aí toma refrigerante toda hora, come fritura, e aí sente uma dor também, aí toma um analgésico quase todo dia, não analgésico, anti-inflamatório, nimesulida, diclofenaco, ibuprofeno, que é bem fácil e tem acesso, não precisa de prescrição. Com o tempo, esse mau comportamento não tem estômago que aguente. E se você não fizer uso de medicação, só tiver um mau hábito, que é comum da gente ter, às vezes toma uma cervejinha, alguma coisa, às vezes a gente vai ter gastrite, o que muitas vezes perguntam nas minhas caixinhas de pergunta, acho que para você também é recorrente. Por que assim, doutor, eu tenho gastrite, fiz uma endoscopia e tenho gastrite, tem que tomar um remédio? Nem sempre, às vezes é muito comum a gente fazer uma endoscopia e ter gastrite, porque gastrite nada mais é do que uma inflamação. It, né, de inflamação, igual bursite, artrite, é uma inflamação numa região, o estômago está inflamado. Se você não tem sintomas que estão justificando essa inflamação, não tem porquê, porque o estômago vai ficar inflamando e desinflamando constantemente. Às vezes pegou um momento que ele estava inflamado. Ele foi feito para... Ele suporta uma acidez extrema, tem um monte de coisa. Então, às vezes está inflamado. E aí, muitas vezes, o que o pessoal, às vezes, me questiona, e às vezes vem na consulta, doutora, tenho essa gastrite e não foi me passado nada. Mas, na verdade, eu tenho certeza que o colega falou para mudar os estilos de vida, entendeu? Mas aí o paciente muitas vezes fica preso nessa questão da medicação, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado que muitas vezes o que está agredindo o seu estômago nem sempre vai ser necessário você fazer uso da medicação. Tem alguns alimentos que a gente pede para evitar. Você não precisa cortar da sua vida. Às vezes gosta de tomar um vinho, alguma bebida, toma de vez em quando. Às vezes faz uma proteção, você já tem uma doença de refluxo, protege um pouquinho o estômago. A gente pede, às vezes toma um omeprazol no dia que vai tomar, no outro dia para proteger, passa. Não precisa ficar sem tomar para sempre, sabe? Pode comer um pastel uma vez ou outra, essas coisas. Não precisa comer fritura todo dia, porque quando você vai ver a alimentação na anamnese, come uma fritura de manhã, comer uma coxinha de manhã, aí à noite tem um pastel, tem uma pizza. Quando você vai ver, come muita fritura, claro, e não tem estômago que aguente, entendeu? Exatamente. Porque a questão não é que o pastel vai machucar, é porque ele vai ser difícil de digerir. Então, o alimento é de difícil de digestão, vai ficar muito tempo no seu estômago. Ele vai ficar indo devagarzinho para o intestino, porque o intestino precisa de mais lipase, precisa de mais bile, precisa de um monte de coisa. E aí, se ele fica mais tempo no seu estômago, mais ácido vai entrando em contato com aquilo. Então, o seu estômago vai ficando cheio de ácido, a probabilidade do estômago ficar em contato com excesso de ácido é maior. E aí, muito ácido não tem mucosa que aguente, né? Então, ela não foi feita para ficar aquele tempão. E muitas vezes ainda tem o pior, porque o paciente às vezes tem um pouquinho de doença do refluxo, que o esôfago fica um pouquinho aberto mais do que o normal, com o estômago cheio de ácido, volta e queima. Aí faz aquela pirose, aquela queimação, que é bastante desconfortável. Mas assim, mudando um pouquinho de assunto, Saulo, como é que você lida
com um paciente que vai para você falando que está com estufamento. Doutor, tô com estufamento e tal. Não é uma queixa bastante comum pra gente, né? Empachadão. Tá empachado e tal. Como é que você tenta conversar com ele, identificar? Como é que é o dia a dia? Essa questão, quando o paciente chega para mim com questão de estufamento, eu sempre divido, eu divido as vertentes. Eu vou na questão alimentar, que é muito importante, questão de intolerância, que pode levar a isso. Como principal que eu vou no estômago, a pesquisa do H. pylori, o H. pylori pode levar a essa inflamação, como também a gastrite, né, a inflamação do estômago. E também, por último, eu vou na via biliar. Pacientes que têm cálculo em vesícula também pode obstruir a bile não sai, não emulsifica gordura, não absorve. Então eu vou nessas vertentes por exame e sempre eu vou vendo primeiro estômago, intolerância e a via biliar. Tocando nessa questão de intolerância, o Luiz aqui é intolerante à lactose e ele é chique. Eu vou te contar um negócio que você vai morrer de rir. É verdade. Filho. Ele só usa enzima importada. Só dá certas importadas, me diz por quê. Porque eu nunca vi. Eu faço contrabando quando eu volto dos Estados Unidos e da Europa. Mas assim, e quanto à sua dieta? Como é que é a sua dieta? Você come leite? Como é que é? Conta aí pra gente. Pois é, eu evito. É aquela coisa, né? Que eu queria ter uma confirmação de vocês, são especialistas nisso. A pessoa que tem intolerância, ela aguenta um pouquinho de leite dentro do dia, né? Porque a minha impressão é de que eu não preciso, tipo, meu Deus, olhou e já tô doente. Não. Geralmente eu tenho que comer um pouquinho a mais com leite, aí começa a perceber empachamento e tal. Então existe uma tolerabilidade, seria diferente de uma alergia alimentar. Não, alergia não é, mas agora por que ele passa mal, Saulinho? O que você acha que ele fica... Porque assim, até uma vez eu estava lendo e eu vi que depende até do derivado da lactose. Muitas vezes queijo branco é feito do soro. Então eles falam que não tem lactose. Então essa parte você aguenta. E outra coisa é o quê? Tem certas bactérias que vão produzir a lactose lá embaixo, vão fermentar. Então dependendo da bactéria que fermente lá embaixo, você não vai ter queixa. Dependendo da outra que fermente, ela vai puxar água, a fermentação puxa água, gera gás. Então tudo isso é as queixas do paciente, distendido, diarreia ou constipação. Então depende até do tipo de alimento. E as lactases importadas nacionais, tem diferença entre uma e outra? Sim, tem paciente que fala que se dá bem com a pastilha, tem paciente que gosta do comprimido, isso aí vai de como que você... Agora, no seu caso, Luiz, eu acho que vai mais porque você se deu bem com o remédio. Igual não tem paciente que só dá certo com glifagem, né? Metformina não dá certo. Isso aí. Eu acho que você está enquadrando nesse caso e o que eu acho que você pode ter é que eu acho que você ainda tem um pouquinho de lactase que você produz. A tendência é que à medida que você for envelhecendo, cada piore. Porque eu acho que você ainda produz um pouco, você não é zerado, entendeu? Porque você ainda é jovem. Tudo. À medida que a gente vai envelhecendo, a nossa digestão com leite vai piorando. Aí vai depender também do tanto que você come. Às vezes você não come tanto, às vezes você não... Agora, a tendência, por exemplo, quando você envelhecer, se você for pegar tipo uma pizza que tem um monte de creme cheese, um monte de coisa assim, você vai sentir. Uma pizza doce que tem um monte de chocolate, você vai sentir. Mas agora que você ainda tem um pouquinho de lactase, acho que você consegue digerir. O que me chama atenção às vezes, Saulo, queria até tirar essa dúvida com você. Como é que você faz? Paciente que quando está fazendo a dieta certinho, toma derivado de leite, mas zero lactose, e mesmo assim ele sente o sintoma. Eu até digo, tem paciente que tem essas queixas, chega desse mesmo jeito que está dizendo, não, ainda tô no zero. Mas aí, queira ou não queira, possa ser que não esteja absorvendo. Então leva a diarreia, a mesma coisa, é zerar, não fazer uso. Então o problema às vezes é a bactéria. Então talvez ver a microbiota. Às vezes a gente entra com probiótico e mesmo assim não melhora. O que eu falo para o paciente é, cara, não tomar nem zero lactose, que no seu caso não vai dar certo. Que eu digo, não tem zero, tem paciente que tem. Pronto, tem medicamento que o veículo é lactose. Agora eles falam o quê? É uma quantidade mínima que o organismo não é para sentir. Tem pacientes que tomam medicação e sentem. Tem que trocar.
E tem Porque que se não trocar, ele vai ficar vindo no nosso consultório falando que tá ficando distendido. Banzido. E eu acho que, sabe o que me chama a atenção às vezes? É porque quando o paciente descobre isso, Saulo, aí entrou na cabeça dele, se a gente não trocar, não conversar com um colega pedindo pra trocar, cara, ele não vai melhorar, porque botou na cabeça que o remédio tá fazendo mal. Porque por mais que você fale pra ele que a quantidade é mínima, imagina, cara, é uma quantidade de lactose para só dissolver a medicação dentro de um comprimido. E o paciente passa mal. Cara, e eles vêm com sintomas clássicos de intolerância à lactose. Sim, mas uma das queixas de dor abdominal, né? Psicossocial, psicossomática. Então, assim, vê o nome, lactose, na bula, pronto. Acabou. A gente não consegue. Eu, particularmente, eu não consigo, se o paciente não trocar, às vezes tem que manipular o medicamento, para na farmácia de manipulação não ter lactose, para ele fazer o tratamento. Então, hoje eu tinha um caso interessante que eu queria até compartilhar com vocês. Uma moça, tinha uns 25 anos, com enxaqueca, e já tinha, logo na consulta a gente reforça muito a parte da dieta, tire alimentos pretos, tire alimentos vermelhos que pioram suas crises, alimentos enlatados, embutidos, industrializados e tal. E ela disse que mesmo tirando tudo isso, segundo ela percebia que alimentos que tinham, que ainda ela tinha, quando ela comia alguma coisa que, pelo que ela falou, pensei em ser doença celíaca, porque ela dizia assim, colocou um sanduíche, eu fico distendida e piora a dor de cabeça. Aí sanduíche, eu até já perguntei uma vez na tua caixinha. Sanduíche. Como sanduíche, fico distendida. Eu vou pro lado da lactose, eu vou pro lado do pão, cevada, glúten. Vai lá, Saulinho. Saca a sua. Sanduguinha. É o seguinte, eu sempre digo, a principal causa de síndrome de intestino irritável, que muitas vezes essa parte de extensão, dor, eu sempre digo que é intolerância alimentar, ou ao glúten ou à lactose. Então eu faço vou pesquisando, certo? Aí pode ser qualquer um dos dois, dependendo do que esteja. A gente pesquisa intolerância alimentar, os dois. Exames do sangue? Pode ser uma intolerância. A gente pode fazer teste de intolerância alimentar tudo com exame de sangue, para o glúten, até para intolerância à lactose dá para fazer, mas tem o teste de tolerância oral para lactose. Mas assim, pensando proporcionalmente, existe muito mais pessoas com intolerância à lactose do que doença celíaca, entendeu? A probabilidade de ser um queijo, de ser um creme cheese que colocaram lá, que se aquela maionese que está cheia de lactose no molho que está no sanduíche está gerando isso, é muito maior do que ser o pão. Graças a Deus nós temos menos pacientes celíacos do que com intolerância à lactose, porque a doença celíaca é difícil de tratar. E a gente tem muito paciente que é sensível ao glúten. Se ela não tiver nada, ela não tem doença celíaca, mas ela é sensível ao glúten. Quando ela come, passa um pouquinho da quantidade de trigo, de alimento que tenha glúten, ela vai sentir. Aí não é igual doença celíaca que não pode de jeito nenhum, a gente só tira um pouquinho. Normalmente eu encaminho para um nutricionista, que aí eu só falo que teoricamente não vai fazer todos os malefícios que o trigo causa para um paciente que tem doença celíaca. Mas o paciente só vai ficar zerado de diagnóstico se ele conseguir identificar a quantidade de trigo que ele pode. Então, por exemplo, aquela cerveja, troca a cerveja e vai tomar um destilado, um gin, alguma coisa. Mas nesse caso aí da sua paciente, ela seria bom investigar, né? Pode ser muita coisa, inclusive psicossomática, igual o Saulinho falou, porque muitas vezes está associado às vezes a algum componente de síndrome do intestino irritável, alguma coisinha assim que ela possa ter, mas assim, a gente teria que fazer uma série de perguntas, ver quantas vezes ela tem, quantos dias ela fica com a diarreia, se tem dor associada, se não tem, aí é uma consulta longa. Essa questão de paciente com intolerância alimentar, com distensão, dá um trabalhozinho às vezes, né? Até verme a gente tem que investigar, né? Se tem parasitose, né? Até uma coisa que a gente tem que excluir é essa questão. Que é uma das causas que às vezes o paciente, uma simples ameba pode gerar essa distensão abdominal, aí a gente trata. Pergunta. Existe ainda a indicação de tomar vermífugo uma vez ao ano? Atualmente a gente não faz isso, a gente investiga, até porque, cara, já foi a época, a gente melhorou muito nosso saneamento, tudo, e hoje em dia não tem mais essa questão de que antigamente, na minha infância minha mãe me dava. Eu também ganhava. Mas agora quando o paciente tem sintoma, a gente faz o exame, e aí se tiver a gente trata, né? Se não tiver, não. Parasitológico de fezes, existe de indicação para ser feito? Existe. Nesse caso aí a gente vai pedir. No caso desse aí a gente a gente vai pedir nesse caso dessa colega, ela vai fazer por conta disso, porque pode ser, entendeu? Aí a gente faz, como ela tá com estufamento. Mas existe indicação de ser feito, eu já vejo muitos clínicos às vezes solicitarem lá na bateria de check-up um parasitológico de fezes. A pergunta é, tem indicação de ser feito parasitológico de fezes sem sintoma?
Aí vai pro Saulinho, o que ele acha disso aí? Eu desconheço algum estudo, mas... Assim, muitas vezes até o paciente já chega. Ele quer quer um completo, e o completo dele é urina e fezes. e sangue. Então já chega desse jeito. Mas assim, se não tem queixa... Não tem porque Não pedir. tem A probabilidade de problema. não ter é alta. É Porque alta. a gente está tendo mais água tratada, a gente está tendo tratamento do esgoto, está melhorando perto do que era na época dos nossos pais, que era. Aí sim contaminava tanto. Agora a gente, teoricamente, se a pessoa tem uma higiene legal, lava bem os alimentos, lava bem as mãos, a probabilidade dela ter um parasita é bem menor. Então é que a gente mudou os nossos hábitos, né? Então, graças a Deus, a gente está tendo menos verme. Mas se tem sintoma abdominal, distensão, a gente vai investigar. E a gente investiga as fezes, sim, não tem problema. Você prefere tratar direto do que fazer o exame? Eu passo pra vocês. Eu trato isso. Não, tô falando você, se fosse pra você. O quê? Se eu falasse, não, vamos investigar se você tem parasita. Ai, não. Tem uma medicaçãozinha aí que todo mundo toma, né? Que fica ótimo. Mata tudo. É, porque nesse caso não vai. É só pra gente identificar, isso não vai mudar muito mesmo, né? Então é só pra gente. Às vezes a gente identifica, é ameba, não, é um ascaris, é um negocinho, a gente vê um ovinho e tal. Mas Vocês no trauma pegam, uma vez por outra, obstrução por ascaris deslumbricóis? ou obstrução, quem vai pegar normalmente é o pessoal da CIP, que isso é comum em criança. Agora, pra gente, de vez em quando a gente pega. Eu até postei um dia lá um ascaris sambando na frente da lâmina, da câmera, mas quem filmou foi até uma colega nossa, a Tamires, aí eu postei. Mas, cara, é legal pra gente, tem paciente que acha o máximo, mas eu tive um monte de gente, doutor, passei mal vendo o vídeo, doutor. Então, assim, é um negócio que de vez em quando não dá pra gente colocar tudo. Na colonoscopia, eu já coloquei uns bonitinhos dançando, a gente vê mais na coluna, né? coluna. A gente vê mais. E normalmente eles são pequenininhos, agora os do estômago costumam ser grandes. Eu peguei um ascaris na via biliar, em Salvador. Eu já vi um estudo, mas nunca peguei. Já vi estudo. 2 vezes ele era de Vitória da Conquista, eu acho. Ele foi 2 vezes lá pro hospital que eu tava. E as 2 vezes com ascaris na via biliar. Cruzes. Aí assim, provavelmente ele tá reinfectando. O que tá acontecendo com esse cara, entendeu? Pronto, aí ele ficou lá pra fazer estudo. Porque Desobstruiu, aí quando me espera, aí passa a regulação. Aí de novo, lá vem ele, aí volta de novo. Imagina, falar na via biliar, você vai passar um balãozinho, vai sair um Aí bichinho. passa o balãozinho, aí... Aí sai ao invés de sair uma pedra, vai sair um bichinho lá. Nossa senhora. E ele tava bem amarelinho. Pois é, e o ascaris estava bem amarelinho, né? Também. Isso pode acontecer porque ele vai para todo lugar. Por isso que tem criança que quando espirra, sai, né? Tem muitos casos, né? Sai pelo nariz, sai pela boca, ele pode entupir, pode ir para todo canto. Principalmente que tenha contato com o trato, né? Nosso trato gástrico, né? Então, isso aí, essa questão de verme... Uma complicação aí, puxando vocês da experiência de cirurgião abdominal. A gente sabe que uma das causas... Existem algumas complicações nas cirurgias abdominais que são as bridas e aderências. E isso às vezes rebaba para mim o paciente com dor abdominal crônica, dor pélvica crônica secundária a múltiplas intervenções abdominais. Como é que é a investigação de um paciente que tem dor abdominal persistente, crônica, com múltiplas incisões, em que você questiona se tem bridas ou aderências? De que maneira é feito esse racional de diagnóstico? A questão é até um exame, como se diz, a consulta, um exame físico, anamnese bem feita, a gente vai saber das históricos dele de cirurgia. Então, assim, chegou com a dor abdominal, tem histórico de cirurgia abdominal, né, várias. Então, uma das primeiras coisas que a gente pensa é aderência ou brida. A brida, ela vai sempre dar mais oclusão, porque ela pega um cordãozinho que pega de um órgão para outro, ou de um órgão para a parede. Certo? E a aderência não. A aderência um vai colar no outro. Então, muitas vezes, como o intestino não está colado no outro, então ele pode sofrer um pouquinho para passar. Então, essa parte pode levar essas dores. A gente vê o diagnóstico, não tem nada, e muitas vezes dá para ver a brida, dá para ver no exame de imagem. Então, agora, existe algum fator de risco que faz todo mundo que opere a barriga, muitas vezes, vai ter? O fator de risco é operar a barriga. O número de cirurgias. Não, operou a barriga uma vez, assim, tem paciente que nem que se opere tem, certo? Uma colite, uma inflamação pode levar lá. Mas um fator de risco já é cirurgia abdominal. E as cirurgias que vocês fazem por laparoscopia, mínimas incisões, diminui esse risco? Tende a diminuir um pouco, porque minimamente você evita o contato com a alça, mas não deixa de ter o risco.
A gente ainda considera como risco. Vai Como falar que risco. fez. Não teve cirurgia abdominal, ele tem risco de evoluir. Pode evoluir precoce, que é mais difícil, precoce, assim, logo após, ou depois de 1 ano, 9 meses, por aí para frente é que aumenta mais o risco de ter brida e aderência. Uma coisa que é interessante a gente tocar no assunto, que já está falando de brida, mexer, como muda o exame de colonoscopia em paciente que tem múltiplas cirurgias, né? Até eu já até uma vez comentei. Fica mais perigoso, não? Não é que fica mais perigoso, mas insufla mais devagar. Fica uma colonoscopia que, teoricamente, quando a gente faz, mesmo às vezes eu não conheço o paciente que vai vir fazer o exame, então a gente conversa um pouquinho antes do exame. E aí, uma das perguntas é isso, já operou a barriga e tal. Quando o paciente já fez várias cirurgias, eu já sei que vai ser uma coluna um pouco mais demorada, e o paciente às vezes pode sentir um pouquinho de dor depois, porque vai distender um pouco menos, né? E uma coisa que as mulheres pensam que não, mas a abdominoplastia dá um trabalho pra gente fazer a tal da colonoscopia. Quando chega falando Tá mais fechadinho? Cara, não distende. Não distende. Porque você precisa que distenda para você ver onde é o caminho. Então, muitas vezes a gente chama um ângulo, fecha o ângulo mais. E vira para um lado e insufla. É mais difícil. Dá um trabalhinho. Mulher com abdominoplastia dá um trabalhinho pra gente. Ela quer ficar com a barriga chapada, mas dá um trabalho porque... E minha pergunta agora? É até mais duro de quando a gente pede para palpar, para ver se a gente consegue bem mais duro o abdômen. Durante a endoscopia, a colonoscopia, é injetado um gás, não é isso? Para dilatar o caminho, para distender e permitir você visualizar a alça por dentro. Aí quando você tira o endoscópio, esse gás... A gente volta aspirando. Vai aspirando. Então o paciente não fica flatulando. Se o colega que fez não aspirar, né, ele vai ficar um baiacu depois. Vai ficar desse tamanho. E sentindo dor. Aí, às vezes, o tratamento é você entrar com endoscópio. Isso acontece muito na residência. Quando a gente está aprendendo, às vezes um chefe faz a gente voltar com o paciente para a sala para passar o colonoscópio para esvaziar ele. É uma punição. Então, vai entrando, depois vai saindo e aspirando. Porque você tirou o aparelho sem aspirar e o paciente está morrendo de dor. Você tem que voltar com ele, sedar e entrar com o colonoscópio até lá no seco e voltar aspirando. Ele está distendido porque você deixou ele todo cheio de ar. Mas muitas vezes ainda o paciente ainda sai com uma dorzinha aqui, porque o seco ainda fica um pouco de ar, certo? Mas aí você entra no Buscopan, manda ele andar um pouquinho e melhora. Andar, soltar um punzinho, acabou. E um analgésico, tudo isso. Quanto mais ele andar... Agora tem um paciente meu que eu até brinquei, ele gosta de fazer colonoscopia. Ele fez a primeira vez, rapaz, saiu bom. Depois estendeu, que eu joguei para a sala de novo e fiz, né? Aí ele tinha uma lesão, eu fui tirar a lesão. Aí tirei a lesão. Quando eu tirei a lesão, aí, como eu já sabia da história dele que ele tinha ficado, fui, aspirei ele todinho. Quando botei 1 hora, tava ele, doutor, pelo amor de Deus, não aguento mais não, não aguento mais não, não aguento mais não. E a barriga começou a estender, eu digo, rapaz, que danado é que você tem? Vamos de novo. Essa questão. Muitas vezes o paciente sente o desconforto na colonoscopia depois, é por conta disso. Assim, às vezes ele fica um pouquinho de ar, vai ficar um pouquinho de ar depois, e do próprio aparelho da gente ficar voltando, tudo, às vezes a gente. Ele fica fazendo um pouco de alça, que a gente fala, e tem que desfazer durante o exame, o paciente sente um pouquinho de dor, um desconforto, mas não é nada de outro mundo, dá para você suporta, às vezes um analgésico comum, e o principal, que o Saulinho falou, andar e soltar um pouquinho de pum, acabou, cara. E come tudo, isso não deixa de... Acho que você não pode deixar de fazer o exame por conta de um desconforto, tudo. Às vezes tem uma parente, uma vizinha que fez a colonoscopia e fala que sentiu muita dor. Às vezes ela fez um procedimento, tem alguns procedimentos que às vezes o paciente vai sentir um pouco de desconforto, mas ela evitou de ter que ir para uma cirurgia e tirar metade do intestino, de ter metástases. Então tem que entender que é um exame muito, muito importante. É o que eu digo, o desconfortável é o preparo e um pouquinho, muitas vezes tem paciente que sai que não parece que nem fez exame, mas eu digo, se a gente achar um pólipozinho pequeno que tire com uma pinça, alguma coisa desse tipo, o seu ganho vai ser enorme. Porque não vai deixar de ter, talvez, né, dependendo do tipo de pólipo, de ter um câncer que ele teria que tirar, de fazer quimioterapia. Então, quando a gente pega, é isso que é o legal da nossa especialidade, é poder pegar algo no início e evitar uma tragédia, que seria fazer um tratamento longo, né, que a pessoa tenha que ficar afastada por muito tempo, e às vezes, infelizmente, alguns pacientes já chegam pra gente que não tem o que fazer, né, já chega obstruído num plantão, né,
que não fez o acompanhamento, o câncer cresceu tanto que fechou a luz, que ele estendeu, que aí é só cirurgia. Que a cirurgia, é que eu falo. Eu digo, ó, esse pólipozinho daqui a 10 anos você podia ter um câncer aí para se operar. E a gente retirou. Saulinho, e os pacientes que fazem uso crônico de, por exemplo, normalmente idosos, né, fazem uso crônico de opioides? Por exemplo, o Luiz, né, passou um opioide e esqueceu de passar o laxante, tô brincando, Luiz. Mas é que tem alguns pacientes que, infelizmente, eles têm que fazer uso crônico de remédios para dor, né? E aí vem pro consultório constipado, usando um monte de remédio para constipação, Almeida Prado, óleo mineral, um monte de coisa, fora os Minilax, eles sabem todos, cara, inclusive quando não entra nos chás. Tem uns chás aí que eu acho que, rapaz, deve sair a alma da pessoa, porque tem uns chás aí que eles dizem que limpa tudo. E o fígado vai junto também. Como é que como é que é o tratamento do paciente que faz uso crônico de laxante? Como é que é o seu dia a dia? Dá trabalho esse paciente? Você já acabou de falar que dá. Porque assim, é o que eu falo. Muitas vezes eu tento excluir algo orgânico, uma obstrução mecânica. Caso não seja, aí a gente vai para questão de dieta, questão de medicamento. Posso tento fazer aqueles Movilax, algum tipo desse para ver se dá uma melhorada. Peço até para caminhar. Muitas vezes paciente idoso que não consegue, eu digo, não, mas caminha um pouquinho, só para dar uma movimentada. Quanto mais movimenta, melhor. E aí eu peço até a ajuda da nutricionista também. Eu vou encaminhando para nutricionista para ver se dá uma ajuda com questão de alimentação. Porque o problema maior aí é o uso até crônico de medicamento. Que não tem como a gente tirar. Que não tem como tirar. Então essa parte aí é o que atrapalha, nem chega a atrapalhar, porque tá melhorando para a parte do paciente, né? Mas aí... É porque assim, que eu quero falar dessa questão de laxante é que tem paciente que, igual o paciente que faz uso de antidepressivo, que faz uso de reposição hormonal, o laxante com o tempo o organismo acostuma. E para você parar de tirar, não dá para você... Eu quero parar de usar o laxante hoje, usa 20 anos. Só faz cocô com laxante. Não vai ser uma consulta com o Dr. Pedro Saulo que ela vai parar de usar os laxantes e vai começar a funcionar o intestino. É um monte de coisa. Quando o intestino ele é todo inervado e os laxantes deixaram os nervos todos sem trabalhar. E aí você vai ficar... Como é que aquele nervo que não está sendo mais utilizado vai voltar a trabalhar, né? Então tem que ter paciência e muitas vezes... quando faz uso por muito tempo, às vezes ainda fica usando um ou outro laxante que não é tão ruim assim, que não expolie tanto, que não... Mas é bastante difícil, né? Um paciente que dá um trabalho, que é o sonho do paciente que usa laxante todo dia é evacuar todo dia, né? Mas o problema é isso, que ele usa laxante e de uma hora para outra ele quer parar. Que não tem Cansei, não sei. Doutor, não aguento mais, se eu não tiver laxante eu não faço, se eu passar 1 ou 2 dias começa a ter dor, mas aí... A vida que ele teve, que ele não queria pegar, a gente não vai sair de um dia para o outro para melhorar, é que eu digo a eles. Pois é. Uma pergunta que apareceu aqui, foi: paciente tem osteoporose e toma alendronato, pelo nome que aparece aqui, alendronato. Certo. Ela disse que está gastrite, é verdade? Como evitar isso? Dr. Pedro Saulo. Pronto, assim, alendronato queiro ou não queiro, é vitamina D, né? É um repositor. Então, assim, essa parte, muitas vezes, de vitamina, essa questão, ela leva uma inflamação mesmo no estômago. Mas, como eu falei, com ela, dieta errada, faz uso de anti-inflamatório, muitos pacientes têm osteoartrite, artrite, tem dor crônica, então juntando tudo isso, pode levar mesmo a uma gastrite ou inflamação. Tem uma outra paciente aqui que está falando que a dúvida dela é: doutor, meu pai está internado e o médico disse que ele precisa fazer uma CPRE. O que é esse exame? CPRE é colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Por que esse nome tão grande a gente colocou como CPRE? Porque é um exame que ele é retrógrado, ele é voltando. A via biliar é onde sai a bile, que vem do fígado, a bile sai do intestino. Então a gente consegue no exame endoscópico chegar até essa parte que sai a bile, cateterizar, voltando ela e ver o que está obstruindo. Possivelmente tem uma obstrução.
ou a obstrução pode ser benigna ou uma obstrução maligna, não é o caso, eu não sei da paciente. Mas aí a gente vai e joga um contraste, aí daí a gente contrasta essa via biliar, dessa entrada até dentro do fígado. Então a gente vai saber a causa que está levando à obstrução. Se é uma causa benigna, se é cálculo, então a gente consegue retirar dependendo do tamanho, ou se é algo maligno que a gente possa ou fazer, dependendo de onde seja, fazer biópsia ou drenar, tirar a queixa do paciente. A gente consegue, com esse exame, que é com um aparelho que parece muito um endoscópio, a gente tira o paciente de uma cirurgia que seria bem grande, né? Uma cirurgia que demoraria horas para explorar a via biliar. E quando você conversa com qualquer cirurgião, que não seja do aparelho digestivo, especialista, não gosta de operar a via biliar, porque a via biliar é difícil de mexer. O paciente vai sair, vamos supor que você tenha, que não tem acesso quando não tinha CPRE, e tinha um cálculo lá atrapalhando. O paciente tinha que ser submetido a uma cirurgia, explorar aquele canudinho, tirar o cálculo dali, que não é fácil. Imagina, abrir um local que não é tão fácil de acessar, depois você tem que dar uns pontos num canudinho bem fininho, que às vezes pode estenosar, pode dar um problema danado, e o paciente ainda sai com um dreno. Então, é muita coisa, assim, o paciente tem que ser submetido a uma cirurgia complicada, sai com dreno, com risco ainda de complicar, de fechar a via, de dar um ponto errado, do ponto abrir, extravasar bilis e bile no abdômen dá dor. Então, assim, é um exame que ajuda muito no dia a dia da equipe, de todo mundo, porque ele é menos invasivo, porque muitas vezes o paciente fala, eu vou para cirurgia. É muito mais mórbido, né? É um exame que ajuda muito nessa questão. Quero você sair com dreno, 21 dias com dreno, para ver como é que tá, sai em bile, depois puxa esse dreno, fica ainda melando de bile, quer dizer, é uma cirurgia que tem uma morbidade grande. Meu pai, que é cirurgião mais antigo de Campinas, né, um dos mais antigos, ele diz, você entra em via biliar, entre para resolver. Mas o problema é isso, muitas vezes a gente chega lá, tá tão inflamado que não consegue resolver. E por CPRE a gente consegue retirar o cálculo, tirar a inflamação, muitas vezes o que a gente fala colangite, é quando essa via biliar infecciona. Então, assim, na CPRE, quando se faz, o paciente tem uma melhora rápida. Já drena tudo assim. Daniel pegou uma paciente aí um dia desse, o paciente era quase 100 anos, não foi no trauma? Que a paciente ficou, vai, o paciente no instante saiu. Foi embora em 2 dias só. Se fosse só tinha colangite. Uma cirurgia... Não sei se ia sair. Até pela idade... Já achei ousado pedir uma CPRE para um paciente. Para paciente pela idade, pela patologia dela, que era um colangite. Então, assim, dificilmente um paciente dessa sai. E na CPRE que a gente faz, no outro dia, você vê a paciente está bem melhor. Você diz, não, essa paciente eu fiz? Não, ela está de jeito, não. Tem os seus riscos, tudo, mas é um exame que é muito prazeroso de fazer, porque por essa questão que a gente sabe que a gente está evitando do paciente ser submetido a um procedimento muito mais invasivo. Por isso que a gente sente tão bem de fazer. Uma outra pergunta aqui que fizeram foi assim: doutor, prednisona prejudica o trato digestivo? Fiz muito uso dessa medicação quando tive Covid. E aí? Prednisona é corticoide. Corticoide prejudica. É que eu falo, muitas vezes chegam os pacientes, principalmente essa agora, teve essa parte dessa pandemia que fizeram uso, teve a virose agora, que era todo mundo no corticoide, prejudica a parte de absorção, prejudica, inflama mais o estômago, então essa parte todinha prejudica. Tudo que demais é veneno, e além de você atingir um pouquinho as adrenais, né? Exatamente. E tem uma outra aqui que é assim: estou tomando dual, meu intestino não está funcionando bem, o que eu faço? E aí, Luiz? Essa é pro Luiz e pro Saulinho. Olha só, isso acontece demais, gente, demais. Vê, duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina são medicações muito usadas aí, tanto para dor quanto para ansiedade, depressão. Quando o paciente, em geral, quando o paciente está iniciando essa medicação, eu já falo que tem alguns efeitos colaterais e já tento ele, tá iniciando e tá fazendo atividade física, tá iniciando e tá tentando fazer perda de peso, tá indo no nutricionista. Mas realmente, alguns pacientes têm uma intolerância abdominal que pode ser gerada junto com a duloxetina. Não é tão comum, mas essas mudanças em geral de hábito contém. Geralmente eu nunca precisei tirar a medicação, o máximo diminuir dose, mas é lembrar de que ele tá com essa medicação, mas ele tem que fazer a mudança dos hábitos, é um conjunto. Pronto, é que eu falo para os pacientes querem tomar a medicação assim, querendo, o que eu digo ao paciente, a medicação é boa para uma coisa e ruim para outra. Você tem que botar na cabeça isso.
Por isso que eu digo, ó, é automedicar. Você está se automedicando para uma coisa, você sabe o que é que está piorando a outra. Então eu digo, então vamos tentar fazer o exercício físico, comportamento dietético, uma dieta mais laxativa que tente ajudar. Isso tudo pode tirar essa parte desse efeito adverso da medicação, para a gente não entrar com medicamento. Outro medicamento. Uma medicação com efeito colateral da medicação. Exato. Aí vai Em entrando. alguns casos a gente pode até fazer isso, mas para ser crônica, Exatamente. igual dual, você vai tomar por anos, né? Dual Exatamente. é um remédio antidepressivo e tal, que o paciente não vai tomar por uma semana, você vai tomar Não. às vezes por anos, né? E Exato. dependendo se for fibromialgia, o Luiz vai manter por muito tempo. Junto com o canabidiol. Saulinho, a gente está chegando no final. Você tem mais perguntas aí? Não, já finalizou aqui. A gente deixa esse espaço agora para você, para as considerações finais. Desde já a gente agradece a sua presença. Muito obrigado por participar do nosso projeto. É com você a palavra. Pronto, boa noite. Eu queria agradecer a você, Daniel, que eu conheci no Trauma, acaba gente boa. Me perguntaram, Daniel, e aí, Daniel? Eu digo, ó, gente boa, alma boa mesmo, do bem. Queria agradecer também a Luiz, que eu conheci hoje. Show de bola. Obrigado pela oportunidade aqui. E assim, eu sempre vou estar aberto. Na hora que precisar, a gente vem novamente. Muito obrigado. E aí, Luiz, como é Não que faz para esqueça. seguir as nossas redes sociais? Exatamente, não esqueçam, ó, estamos pelo Spotify, no YouTube, então Spotify e YouTube de Médico para Paciente, segue o @ do Instagram de Médico para Paciente, mas não deixe de seguir nosso @, individual, né? @DR Luiz Severo Neurocirurgia, Dr. Saulo Pachu. E Dr. Daniel Martins. com 2 S. Gente, muito obrigado. Um forte abraço. Abraço, tchau, tchau.